Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa. Vamos meditar na palavra do Senhor, capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, do versículo 35 a seguir. Vamos meditar, vamos discorrer essa leitura até o versículo de número 48. Peço que os irmãos acompanhem no telão aí e vamos poder se alimentar da palavra nesta noite. Esteja cingido os vossos lombos e acesa a vossa candeia, e sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa. E quando se os servirá, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós, ou também a todos? Disse o Senhor: qual, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criada, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á-lhe, e dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisa digna de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe foi confiado, muito mais lhe pedirá. Amém? O irmão pode se sentar. Louvado seja Deus. Eu, durante essa semana, comecei a estudar a palavra do Senhor e orar a Deus, pedir para o Senhor: Senhor, fala comigo, né? E me dê uma palavra para poder estar entregando para a igreja no domingo. E durante esses dias, o Senhor tem colocado essa parábola no meu coração, a parábola do servo vigilante. Sabemos que a palavra do Senhor, no primeiro versículo, já vem dizendo para nós que nós devemos estar com nossos lombos cingidos,
né? E acesa as nossas candeias. Qual o motivo é de estar com o lombo cingido, né? E acesa as candeias? É porque o momento que nós estamos vivendo está muito corrido, está passando tão depressa, que o momento que nós não esperamos pode acontecer o arrebatamento da igreja, que o Senhor há de voltar para arrebatar os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vem nos trazendo, né, aqui um despertamento, né, que nós devemos estar vigilantes, né? Um homem, quando ele está trabalhando como vigilante, ele está atento a tudo. Qualquer sinal que acontece dentro do local da empresa, ali ele se levanta e já fica de prontidão para ver se algo está acontecendo. E a palavra de Deus nos diz aqui que o servo vigilante, ele tem que ser como aquele servo que aguarda o seu Senhor quando ele volta das bodas, né? A palavra de Deus diz assim, que o servo vigilante era aquele homem que trabalhava para o seu Senhor. Ele era um servo, né? O Senhor Jesus não quis comparar esse homem com um escravo, mas essa seria a palavra, né? Isso seria o que o povo, né, tinha na época, né? Os seus funcionários que trabalhavam ali, né? Muitas das vezes aquilo é só da alimentação, da comida, né? E a palavra de Deus nos diz que aqueles que eram vigilantes, então ele aguardava a porta do seu Senhor quando ele chegava de viagem. Então, quando ele ouvia bater a porta, já rapidamente ele abria e recebia o seu Senhor em casa com segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus vem dizendo, né, sobre esse servo vigilante, né, que está sempre atento, né, e ali para poder atender o seu Senhor. E nós, com nós não é diferente. Nós devemos estar de prontidão, né, com o lombo cingido, né, esperando, né, e a hora que o Senhor há de manifestar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que na parábola do capítulo 25 de São Mateus, o Senhor Jesus também cita as 10 virgens, 5 prudentes e 5 virgens loucas, que ali também aguardavam o noivo, né? Mas a palavra de Deus nos diz que as 5 prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, aguardando que o noivo chegasse, né? E também tinha as 5 virgens loucas, que não se importavam com as suas lâmpadas. Ali estava tudo junto, né? Todos vestiam as mesmas vestimentas, todas elas tinham suas lâmpadas, mas havia uma diferença. A noiva prudente, ela estava ali de prontidão com as suas lâmpadas acesas, mas as loucas estavam com as suas lâmpadas, né, com pouco azeite, e algumas delas já estavam com as suas lâmpadas já apagadas, né? E a palavra de Deus nos disse que em um determinado tempo chegou o esposo e houve aquele grande clamor, né? Que a palavra de Deus nos diz que naquele momento, quando chegava o rei, alguém tocava a trombeta, né? Então, simbolizando esse texto, o Senhor Jesus disse que o noivo chegou e ali as noivas que estavam de prontidão, com as suas lâmpadas acesas, elas entraram com o noivo para as bodas. E aquelas noivas que era louca, estava ali, né, muitas das vezes dormindo, elas se acordaram e foram também ao encontro do noivo, mas elas se depararam com uma situação tão difícil, porque as lâmpadas começaram a apagar, as lâmpadas não tinham azeite, e a palavra do Senhor nos diz que essas 5 prudentes, ela ficou de fora, porque ela estava com as suas lâmpadas
apagada. Elas buscaram emprestar azeite das outras prudentes, mas as prudentes não quiseram arrumar o azeite para elas, né? Porque nesse momento da volta do noivo, né, aquilo que você tem é a medida certa para você entrar juntamente para as bodas do Cordeiro. Você não pode emprestar para ninguém. Hoje, em nossos dias, enquanto o noivo não chega, nós podemos ajudar o nosso semelhante, nós podemos ajudar a pregar a palavra, levar o evangelho, despertar a pessoa para poder servir a Deus. Mas no dia do arrebatamento da igreja, não vai adiantar você gritar e dizer: me ajude. Ninguém vai te ajudar. O Senhor Jesus vai receber aqueles que estão prontos para poder entrar para as bodas do Cordeiro, mas aquele que não estiver preparado, ele vai ficar. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus, ele citou a parábola do servo vigilante, né? Nós devemos estar com nossos lombos cingidos, esperando a hora que a trombeta será tocada pelos anjos e nós subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Sabemos que nós, os pastores, a igreja de um modo geral, elas são salvas para servir uns aos outros. E o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, servindo uns aos outros, fazendo a obra do Senhor todo o tempo. É assim que nós possamos estar preparando dias após dia para o arrebatamento da igreja, quando o Senhor há de manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36 nos diz o seguinte: e sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater logo a porta, abrir-lhe. Versículo 37, bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Senhor, o Salvador das nossas almas, né? Por isso que Ele nos ensina a servir uns aos outros, porque Ele deu exemplo, né? Aqui Ele mesmo disse, quando esse servo vigilante, né, no momento que o Senhor voltar e achar Ele vigiando, Ele o receberá e fará esse servo vigilante sentar à mesa, juntamente com os servos redimidos, e ali Ele os servirá. O Senhor Jesus irá servir a tua igreja, o Senhor irá servir aquele que for servo vigilante, juntamente ali nas mansões celestiais, na mesa onde está preparada para os santos ali cear juntamente com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Deus, Ele conta com o nosso trabalho, com a obra, que nós venhamos realizar a obra com amor na face da terra, buscando aqueles que precisam, pregando o Evangelho, procurando as ovelhas desgarradas. Muitas das vezes, existe muita ovelha desgarrada, mas, nós precisamos buscá-la para poder trazer eles, para poder aprender a palavra do Senhor, e para que um dia possa ser salvo juntamente com a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que no passado, mesmo no tempo da lei, haveria homens vigilantes, homens corajosos, homens que trabalhavam em prol da obra do Senhor. Sabemos que naquela época
no tempo de Abraão, no tempo de Jacó, no tempo dos demais patriarcas. A palavra de Deus conta a história de José, né? José foi perseguido pelos seus irmãos. José passou por muitas lutas, muita angústia. José foi jogado dentro de um poço e depois vendido para o Egito como escravo. E mesmo assim ele não desanimou, mesmo assim ele não deixou de lado a sua missão, porque ele era um homem escolhido por Deus, ele era um varão vigilante na presença do Senhor, porque ele sabia que ele seria alcançado pelo Senhor. E ali ele foi viver no Egito como escravo, passou por grande angústia ali também. Louvado seja Deus, ele foi preso ali, porque sofreu ali na casa de Potifar, e acabou sendo preso pela circunstância daquela mulher, mas Deus deu grande vitória a ele, e ele foi fiel a Deus, mesmo sendo encarcerado naquela prisão. E a palavra do Senhor nos diz que, por intermédio de José, Deus deu um grande livramento ao povo do Egito, porque aquele povo iria ser cometido de uma grande fome, A gente não sabia o que podia acontecer, mas o Senhor já tinha enviado ali o seu servo ali para poder livrar aquela nação da grande fome que viria sobre o Egito. Louvado seja Deus. E ali Deus usou poderosamente aquele que foi escravo, aquele que foi odiado, aquele que foi encarcerado, Deus levantou ele como governador do Egito, e ali deu grande vitória ao povo do Egito, porque ele era homem escolhido por Deus, e era um servo vigilante, para não cometer deslize e nem cair no pecado diante do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Se nós for olhar pela Bíblia, muitos homens de Deus, muitos servos escolhidos de Deus, como servo vigilante, A palavra de Deus fala também de Daniel. Louvado seja Deus. Deus deu grande livramento a Daniel, porque ele era temente a Deus. Era considerado também um homem, um servo vigilante, que fugia da aparência do mal, não pecava contra o seu Senhor, e estava em constante oração. A palavra de Deus nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para o lado de Jerusalém, e ali Deus respondia a oração do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que Daniel também sofreu naquela terra de Babilônia, ele foi jogado nas covas dos leões, mas nem por isso aconteceu o fim de Daniel, porque Deus o guardou. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Louvado seja Deus. Eu creio que muitas das vezes Deus permite que aconteça algo conosco, mas o Senhor Jesus estende as suas mãos e Ele salva as nossas vidas da boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Sabemos que o homem, o servo vigilante, ele tem os seus lombos cingidos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ele cita em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir, sobre as armaduras de Deus. O servo vigilante, ele tem todos esses apetrechos para poder viver uma vida de santidade na presença de Deus. Louvado seja Deus. Sabendo que nós devemos conhecer esses apetrechos que a Bíblia aponta para nós e tomar posse dela, porque ela nos servirá de sustento,
de apoio, de arma para nos proteger dos dardos inflamados do maligno, porque o inimigo, ele nos rodeia de todo lado, de toda forma, para nos poder tragar. Mas se nós estamos cingidos, com nossos lombos cingidos, com a nossa cabeça protegida, com o capacete da salvação, nós seremos livres de todos os dardos inflamados do maligno, e nós seremos salvos, porque o Senhor, ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra de Deus informa que as qualidades de um servo vigilante, glórias a Deus, sabemos que o servo vigilante tem as suas qualidades, né? Eu creio que em nosso meio, aqui também existe muitos servos vigilantes que estão atentos em toda circunstância para não ser pego, né, de surpresa, mas para poder ganhar também almas para o reino do Senhor, alcançamos vida para o reino do Senhor. Sabemos que os servos vigilantes têm todas essas qualidades. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o servo vigilante, ele é fiel, ele é paciente, ele é um servo amoroso, e é um servo também obediente. Ele é obediente ao seu Deus, ele é obediente ao seu Senhor, e ele aguarda firme as promessas do Senhor, até ao momento que as promessas acontecem. Sabemos que muitas das vezes o Senhor promete alguma coisa para nós, e nós esperamos que aquilo vai acontecer rapidamente, mas demora. O Senhor tem seus momentos certos de nos abençoar, e nós precisamos ser pacientes e continuar fiel ao Senhor. Não deixar de lado, né, deixar o desânimo pegar, mas estar sempre ali, né, firme nas promessas do Senhor Jesus, esperando com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também devemos ser amorosos com aquele que necessita de ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele rejeite, né, a palavra do Senhor, mas devemos ser amorosos com eles também, para que o Senhor venha alcançá-lo pela sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E precisamos também ser um servo obediente ao Senhor Jesus. Quando o Senhor mandar, nós obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o Senhor usa os pastores, os obreiros da casa do Senhor, para nós entregar uma mensagem, para nós dar alguma ordem a fazer na obra do Senhor, e nós podemos estar ali, sempre disposto em fazer a obra do Senhor, porque somos servos do Senhor, e nós servimos todos aqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor tem dado exemplo. Louvado seja o nome dele, que nós devemos servir, aprender, né, com o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa feita, ele atou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. E os discípulos ficaram admirados que o Senhor Jesus viesse fazer aquele serviço, porque era serviço que o escravo fazia. Quando chegava alguém na casa do seu senhor, o escravo ia ali, pegava uma toalha, colocava um pouco de água naquela bacia, com um pouco de sal, para poder tirar as dores dos pés, e ali lavava os pés daquela visita e enxugava os pés. E a palavra de Deus nos diz que
que certa feita o Senhor Jesus fez isso. Ele tirou de si o seu manto e atou aquela toalha na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E foi lavando os pés dos discípulos um por um. Imagino eu, os discípulos andando com o Senhor Jesus por aquela estrada, toda empoeirada. A situação que estava aos pés dos discípulos, porque a sandália, e o Senhor Jesus ali tirava a sandália do pé dos discípulos, e lavava os pés dos discípulos. E foi lavando, foi tirando a sandália de João e lavando os pés de João. E assim por diante, foi lavando os pés dos outros discípulos, Mas quando ele chegou em Pedro, Pedro não quis aceitar que o Senhor Jesus lavasse os pés deles. E a palavra de Jesus para Pedro foi essa: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Louvado seja Deus. E Pedro disse para o Senhor Jesus: então, Senhor Jesus, lava meus pés, mas lava minha cabeça também. Mas a palavra de Deus, ela disse que não tinha necessidade de lavar a cabeça, pastor? Era só os pés, porque é os pés que dirigem o corpo. Muitas das vezes você sai da presença do Senhor e vai fazer algo diferente que não é do agrado do Senhor. Então precisa que os nossos pés sejam lavados, para que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor e não ir fazer as nossas próprias vontades. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus lavou os pés do apóstolo Pedro, mas mesmo assim foi aquele discípulo que direcionou os outros discípulos à pescaria, enquanto eles precisavam ir para pregar o Evangelho. Eles com medo do judeu, ele falou com seus companheiros: vou pescar. E os demais disseram: nós vamos também pescar. Pastor? Você pensa bem que foi o único que queria rejeitar que o Senhor Jesus lavasse os pés deles. Esse foi o que chamou os demais discípulos, dizendo: vou pescar. Os discípulos foram com ele pescar. Mas Deus tinha uma obra na vida deles também. E eles pescaram durante a noite, e não pegaram nada. Nada. Havia o Senhor Nazaré a noite inteira, num lugar que era acostumado a pescar, e não pegar nada. Então, eu quero dizer a você: não adianta você fugir da presença do Senhor e achar que você vai fazer algo lá fora. Você está perdendo seu tempo, não vai dar certo. Porque quando nós saímos da presença do Senhor, nada dá certo na nossa vida. Eu nunca vi uma pessoa que se desviar do caminho do Senhor e ter sucesso lá fora. Então, o melhor é nós ficar na presença do Senhor e ficar com o nosso lombo cingido, porque nós não sabemos a hora que o Senhor há de vir para nos levar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Sabemos que os discípulos, eles não apanharam, a pesca dele foi em vão durante a noite. Mas certas horas da madrugada, quando ele já estava cansado, quando ele já estava olhando para a praia, querendo sair do mar para ir embora, já decepcionado com a pesca, aí eles olham para a praia, lá estava Jesus na praia, esperando eles. Jesus estava esperando eles lá. Muitas das vezes o Senhor Jesus está nos esperando também, nós fazer algo para Ele. Muitos estão aí parados, ouvindo a palavra do Senhor, mas não decidiu ainda não buscou para ser diante do Senhor, aquilo que o Senhor quer realizar. O Senhor tem uma obra na sua vida, o Senhor tem uma obra para você realizar para Ele aqui na terra.
Você tem que perguntar para Ele. Vai buscar a presença do Senhor e pede para o Espírito Santo revelar ao seu coração o que Ele quer de você, para que você comece a realizar a obra do Senhor. E nós devemos fazer a obra do Senhor quanto mais depressa, porque o Senhor requer de nós que nós realizamos a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando os discípulos viram o Senhor na praia, o Senhor gritou para ele. E alguns dos discípulos olharam e falaram: é o Senhor. E esse discípulo era João. É o Senhor que está na praia. Aí eles saíram, remaram com o seu barquinho até a praia e lá encontraram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perguntou para ele: tem alguma coisa de comer? Não, não temos nada. Pescaria em vão, né? É, pastor? Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e nada acontece. Acontece com nós isso também, irmão. Também acontece com nós. Por quê? Porque nós não levamos o Senhor Jesus conosco. Muitas das vezes nós temos só. Nós não buscamos a presença do Senhor para Ele ir conosco. E isso aconteceu com os discípulos, né? Mas Jesus já estava na praia ali, com fogo aceso, com peixe assado, e falou para eles: vinde jantais. Enquanto eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, o Senhor já estava com a janta pronta para os seus discípulos. Aí eu quero dizer para você, mesmo nós, nas nossas rebeliões, mesmo nós sendo desobedientes ao Senhor, o Senhor Jesus não tem deixado de nos faltar nada. O alimento no nosso lar não falta, a água na nossa casa não falta, nada tem faltado, porque o Senhor Jesus é aquele que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que nós somos ovelhas do Senhor e Ele é o nosso pastor. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos entrar pela porta dele com louvor, em seu ato e com hino, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos disse: e verei a diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve. Você está na casa do Senhor, está sendo abençoado pelo Senhor. Mas eu creio que Deus tem dado experiência para vocês, lá onde vocês moram, lá no bairro onde vocês moram, aonde vocês trabalham. Eu creio que Deus tem dado essa experiência. Você tem visto a diferença entre você e entre aqueles que trabalham com você. Você tem visto essa diferença no bairro onde você mora com aqueles que moram com você naquele mesmo bairro. Porque existe diferença. Porque a palavra de Deus nos disse que é visto a diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve. Então, meus irmãos, vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar adorando a Deus na beleza da tua santidade, porque nós estamos fazendo o mínimo para Ele, é estar aqui na casa do Senhor adorando a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele pagou um preço alto para que nós estivéssemos aqui, né? Foi o preço da morte de cruz. Hoje de manhã, o professor da escola bíblica dominical, o pastor Paulo, ele falou sobre isso, que o preço da nossa salvação foi o preço de morte de cruz. Foi uma das piores mortes que o Senhor ali deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós possamos ser alcançados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, jamais nós possamos pensar em sair da presença do Senhor. Nós devemos chegar dias após dia à presença dEle, porque Ele é Deus maravilhoso e Ele conta com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que a igreja se levante em pé. Eu já estou encerrando esta mensagem, aquilo que o Senhor nos concedeu nesta noite, e eu desejo orar juntamente com a igreja,
Peço as orações da igreja por mim, para que o Senhor venha me abençoar. Eu também atuo aqui como professor da escola bíblica dominical, também preciso das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Que o Senhor venha me usar, assim que tem usado os nossos irmãos, os obreiros dessa igreja. Eu também preciso que o Senhor venha usar a minha vida das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então oremos, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Quero agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar na tua casa, meu Pai, e juntamente com os teus filhos, Senhor, poder entregar a tua palavra nesta noite, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, que essas palavras possam ficar gravadas, Senhor, nos corações de cada um desta noite, Pai. Ó Deus, meu Deus, para que eles possam, Senhor, se alimentar durante a semana daquilo que ouviu nesse dia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e pedimos as suas bênçãos, e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. As palmas do Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, por esse culto. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença na nossa vida. Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Segura forte na nossa mão e abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. E levantai os vossos olhos e vede, os campos estão prontos para a ceifa. Aleluia. Sabe, irmão? Aleluia. A seara está pronta. Até arrepia, gente. Mas os ceifeiros são poucos. Olha. Mas a Bíblia nos diz, vem calamassura e cantarai, rogai ao Senhor da ceifa, aleluia, para que ele envie ceifeiros. Deus falou muito comigo nesse propósito. Deus falou muito comigo. Olha, vede, levanta os teus olhos e vede. Já está pronto, né? Calamassura e canta, né? Calamanaya. Aleluia, já está pronto. Se esforça, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei, né? Calamassura e canta, né? Calamanaya. A seara. Mas os ceifeiros, irmão, o céu é ganho a força. Se nós não se esforçarmos, Deus vai lá e tira lá do valado, lá do prostíbulo, lá da rua, lá tira, sabe, para sentar entre os príncipes. Então é nós. O pastor Paulo falou algo de manhã, sabe, que marcou em mim. Eu fiquei o dia inteiro pensando. Aleluia. Não é culpa de ninguém a não ser nossa. Então vamos nos esforçar mais. Vamos nos colocar na brecha, porque nós somos os ceifeiros da última hora. Se eu não pregar, você não pregar, as pedras clamarão. Então o Senhor falou poderosamente, e eu pude contemplar, aleluia, glória a Deus, tudo pronto a qualquer momento. Nós vamos, aleluia, glória a Deus, ser surpreendidos. Já falou até de Marta aqui nessa noite. Então, aleluia, vamos nos colocar na brecha. Eu quero que você me ajude em jejum e oração nessa semana. Aleluia. Aleluia, porque os ceifeiros são poucos, mas vamos nos colocar na brecha na noite de hoje. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o
fiel. Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim.